Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar nos Salmos 27 e 28 o seguinte assunto: tendo vida espiritual, desenvolvendo a nossa vida espiritual, praticando a nossa vida espiritual e os louvores a Deus, mesmo em meio às adversidades. Há uma mentalidade de muitos cristãos hoje que se acomodam, que a gente só pode dar culto a Deus quando tudo estiver calmo. Não há tiroteio na redondeza, os ônibus funcionam direitinho, não tem pane de luz, não está chovendo demais. Se estiver chovendo demais, a gente para, não dá culto a Deus. Se tiver tiroteio, cancela. E se faltar luz, então também não tem condições. Então culto a Deus só quando tudo estiver direitinho. Essa mentalidade está expressa lá no Salmo 137, o qual Deus não assina. Não assina. Nos salgueiros que havia lá na Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Mas como podemos entoar o canto do Senhor em terra estranha? Os que nos levaram cativos pediam que cantássemos canções de Sião, mas como podemos cantar o canto do Senhor em terra estranha? Está tudo errado. Eles deveriam dar o testemunho do Senhor. Deus os espalhou no cativeiro para eles darem testemunho. No cativeiro foi quando o mundo todo foi chamado pelo rei maior Nabucodonosor a se prostrar diante do Deus de Daniel. Foi no mundo todo, no cativeiro, que Deus usou o rei Assuero para engrandecer os judeus por causa de Mordecai, e o mundo todo passou a respeitar o povo de Deus. Momentos muito importantes de vida espiritual foram vividos no cativeiro. Mas aqueles israelitas diziam que não podiam nem dar culto a Deus porque eles não estavam lá no lugar deles. Hoje é uma mentalidade terrível, eu digo, que vem de Satanás, que diz o seguinte: olha, religião é na igreja. Religião é lá na igreja. Aqui não, aqui é ambiente de trabalho. Aqui não se fala de religião. Você já ouviu alguém dizer isto? Aqui é ambiente de trabalho, aqui não se fala de religião. Religião é lá na igreja. E muitos crentes gostam disso. Eles aderem a essa ideia. Só que essa ideia é totalmente oposto do que Jesus mandou. Jesus diz: vocês têm o Espírito Santo, porque ficaram em Jerusalém até o Espírito Santo ser derramado. Agora vocês vão, ide para todas as nações para levar até aqueles que não têm o conhecimento de Deus. A religião não é para ficar na igreja. Isso é Satanás quem diz. O Senhor diz: ide, leve o evangelho para aqueles que não conhecem nada do evangelho. Viva o evangelho, cante e louve no meio dos outros que não conhecem o Senhor. Testemunhe do Senhor como sal, salgando aquilo que não tem sal. Não tente salgar o saleiro. Satanás gosta de juntar os crentes dentro de quatro paredes e ficar inventando entretenimentos religiosos para ficar fazendo reunião, juntando os irmãos e fermentando crentes dentro da igreja. E você que conhece o ambiente de igreja sabe, quando tem muita gente, e sempre em reuniões na igreja, o que acontece? O fermento se espalha, as carnalidades se multiplicam. Esse é o ambiente no saleiro, mas não é isso que Deus quer. Deus envia: saia do saleiro, vá salgar quem não tem sal, vá iluminar onde está em trevas, vá levar a palavra de Deus para casas que não conhecem o Senhor. Não fique só trancado dentro das quatro paredes. Saia e vá. É a ordem de Jesus: ide.
E a maioria dos crentes não obedece e muitos pastores facilitam os crentes ficarem dentro das quatro paredes porque eles gostam. Afinal de contas, a vaidade deles se satisfaz com aquele monte de gente ali aos seus pés e eles fazendo encenações lá da frente. É triste isso, não é isso que Deus quer, não é isso que Jesus mandou, não é isso que dá resultados e frutos para o Evangelho. Mas sempre houve essa mentalidade de querer facilidades. Deus, se o Senhor não me der facilidades, eu não vou louvar o Senhor. Eu só vou à igreja se estiver com saúde, dinheiro no bolso, tendo descansado, se tiver um carro, e então o Senhor me deu um carro. Eu estou sem carro, Senhor, a prova está difícil, Jesus, ela me faz chorar. Eu tenho que ir a pé para a igreja e não está bom não. Infelizmente tem gente que está pensando assim. Não é assim que Deus pensa. A vida cristã sempre vai ser vivida em meio a dificuldades. No Salmo 27, Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e malfeitores me sobrevêm. Às vezes é um exército que se acampa contra mim, mas o que eu desejo é ficar na presença do Senhor, contemplar o Senhor e louvar ao Senhor. Mesmo que as dificuldades se multipliquem à minha volta, e até mesmo se meu pai e minha mãe me desampararem, eu vou continuar seguindo o meu caminho, louvando ao Senhor, buscando o Senhor, porque eu sei que o Senhor me acolherá. Eu estou lendo Salmo 27. O Senhor inspirou Davi. Falsas testemunhas se levantam contra mim, respirando crueldades. Mas eu creio na tua bondade e vou cantar os teus louvores. Minha alma, espere no Senhor. Esse é o quadro, esse é o contexto em que o Evangelho tem que sobreviver, em meio a dificuldades. Não adianta ficar sonhando com facilidades, o mundo vai se complicar cada vez mais, o mundo vai se esquentar no pecado e nas malignidades. Então, quando vem ao Salmo 28, a ti clamo, Senhor, rocha minha, não aconteça que coisas más venham sobre mim, mas eu vou continuar cantando louvores a ti, clamar por socorro. Há pessoas à minha volta, ímpios e até falsos, que falam de paz ao seu povo, mas eles têm perversidade no coração. Eu vou entregá-los a ti, Senhor. Enquanto isso, eu quero seguir o meu caminho e fazer a tua vontade. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu refúgio salvador. Então, Senhor, salva o teu povo e apacenta a tua herança. E este é o Salmo 28. Davi mostrando que a gente tem que servir ao Senhor, prosseguir no nosso caminho, mesmo com adversários à nossa volta, oposições e até dificuldades dentro de casa, mas nós vamos prosseguir, servir ao Senhor. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, eu sei que o Senhor me acolherá e eu não deixarei de seguir o Senhor. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Não fique esperando tempos bons para louvar ao Senhor. Louve a Deus mesmo em meio a dificuldades, adversidades, enfermidades, situações financeiras difíceis. Se você estiver até passando fome, glorifique o Senhor, exalte a Deus dessa maneira. Se você tiver que fazer um jejum forçado, não tendo o que comer, glorifique a Deus por isso. Deus continua sendo Deus, Ele merece ser adorado e glorificado, mesmo em meio às adversidades. Há dificuldades que são naturais, mas há adversidades que são diferentes. Nós enfrentamos lutas todos, um cansaço, comida e problemas que acontecem, falta de água, um vazamento aqui e energia que deu curto lá no fio. Todos nós enfrentamos dificuldades. Não é para parar de louvar ao Senhor, de evangelizar, de cantar louvores, de estudar a Bíblia, de meditar no Senhor.
Mas quando vem as adversidades, são pessoas que se levantam contra nós, são irmãos falsos que querem nos derrubar, são parentes que se levantam contra nós, são perseguições que vêm de outros à nossa volta. Nem assim. É para nós pararmos de louvarmos ao Senhor, de servirmos a Deus, de levarmos a palavra do Evangelho, mas o segredo é entregar tudo isso ao Senhor. Não queira você revidar com as próprias mãos ou resolver com a sua própria capacidade. Entregue ao Senhor, confie nele, mas não pare de servir ao Senhor. Continue na carreira proposta pelo Senhor, faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Não pare, meu irmão. Você já parou, minha irmã? Meu irmão, você já parou? Se você parou, peça perdão a Deus e volte depressa a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Não seja uma pessoa inativa. Para mim, os inativos, ainda que sejam crentes, não serão salvos. Deus quer que você produza frutos. Trabalhe para o Senhor. É a maior alegria a gente trabalhar, mesmo quando a dificuldade vem, ou mesmo quando as adversidades se levantam. Continue fazendo a obra de Deus.